Paz, pessoal. Bom dia. Bom, eu não sei aí no estado de vocês, né? Mas aqui onde eu moro, tá um friozinho, pessoal. Uma chuvinha boa. Eu nem ia entrar hoje, mas tava aqui refletindo com Deus e resolvi entrar e deixar uma palavra da parte dele para você dessa manhã, amém? Alguém recebe aí? Em nome de Jesus. Então, eu quero te levar a refletir no livro de Ruth. Você conhece o livro de Ruth? Não? Então, eu vou contar um pedacinho dele para você, do capítulo 1, amém? Então, o capítulo 1 vai nos dizer, vai nos contar a história de uma família, a saber, Elimeleque, sua esposa, a Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. A Bíblia narra que nesse tempo houve ali, onde eles moravam, em Belém, uma grande crise. A fome havia se instalado naquele país. Então, para fugir dessa crise, eles resolvem se deslocar e ir morar em Moabe. Então, com o tempo, a Bíblia narra que os 2 filhos deste casal, Malom e Quilion, eles ali se casam com 2 moabitas. Aqui eu quero abrir um breve parêntese para você nesta manhã, que nós fazemos os nossos planos, mas a última palavra vem do Senhor. Então, continuando a nossa história, com o tempo, a Bíblia vai narrar que Noemi ela fica viúva, o seu esposo vem a falecer. Então eu imagino a sensação que essa mulher teve, a emoção na qual ali ela foi tomada naquele momento, porque quando eu mergulho nessa história bíblica, eu fico imaginando essa família arrumando a mala, enchendo essa mala de sonhos, de expectativas, porque afinal eles estavam indo trilhar um novo caminho, mas no meio do caminho, assim também acontece conosco. Estamos ali no meio do caminho, mas algo surge no de repente. E ali no de repente, essa mulher e esses 2 filhos perdem uma pessoa tão querida. Mas interessante que muitas vezes, em meio a perdas, as frustrações, nós achamos que está tudo acabado, que a coisa está difícil, está complicada, o desespero muitas vezes nos invade. Mas eu quero abrir um parêntese para você nessa manhã e dizer para você: ei, se isso está acontecendo com você em alguma área da sua vida, não te desespera. Mantenha o controle das tuas emoções. Porque o que nos derruba, queridos, não são os nossos pontos fortes, mas sim os nossos pontos fracos. E muitas vezes nós precisamos aprender a ajustar as nossas emoções quando o inesperado nos acontece. A Bíblia também vai dizer que mais para frente, cerca de 10 anos depois, essa mesma mulher que havia ficado viúva, ela perde os seus 2 filhos, ou seja, a coisa apertou mais. Mas ela fica sabendo que a Bíblia não diz quanto tempo depois, mas diz que ela fica sabendo que o Deus na qual ela servia havia visitado o teu povo. Então ela resolve retornar ao teu país. Mas antes que isso acontecesse, ela toma uma decisão. Ela chama as suas 2 noras, porque afinal de contas os seus 2 filhos haviam se casado ali em Moabe. E ela abençoa as noras para que elas fossem viver a vida delas, porque afinal de contas ela não teria mais filhos,
até pela condição de idade dela, já avançada, e ela disse que mesmo se ela tivesse, elas aí ainda iriam ter que esperar com que esses filhos crescessem. Então ela disse, não, filhas minhas, vão, como quem diz, vão viver a vida de vocês. Ela estava liberando as noras para poderem viver as suas próprias vidas. Ela estava liberando uma palavra de destino para aquelas moças, que afinal ainda eram tão jovens. O interessante é que, dentro de uma decisão, debaixo de uma decisão tão importante, nós vamos ver que lá na frente, o que vai acontecer mediante essa decisão. Mas ainda não é o foco da mensagem que eu quero trazer para você hoje. O que me chama ainda mais atenção nessa palavra é que Noemi, neste exato momento, sem o seu marido, sem os seus filhos, diante das suas noras, ela poderia ter assumido um papel de vítima. Mas não, ela resolve assumir o papel de protagonista. E eu quero te chamar a atenção para isso hoje. Deus, queridos, Ele te chamou para ser protagonista da sua história, protagonista nessa situação. Deus não te quer como vítima, porque você não é vítima, ainda que o diabo queira fazer você se sentir, queira fazer você se achar, porque no momento que você se acha, você gera uma emoção é gerada em você, é um sentimento. Ele quer que você acredite e que você sinta que você é vítima, mas você não é. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Que você venha tomar posse dessa palavra nessa manhã. E quero reforçar nessa história, você não é vítima, você é protagonista. Amém? Tome posse dessa palavra nesta manhã e que ela venha te abençoar em nome de Jesus.